Oi, oi! Está começando mais um episódio do Mentoria Eleitoral Podcast, o podcast que cobre os bastidores da política. E dessa vez, na terceira edição, nós estamos cobrindo os bastidores do Reboot, o evento que abre o calendário de atividades do marketing político aqui do nosso país. E agora, nesse episódio, nós estamos trazendo um assunto super quente. Nós vamos falar um pouco sobre as eleições americanas. E aí trouxemos dois grandes profissionais do marketing político que foram observadores oficiais na última campanha, o Matheus Dias e o Thiago Brum. Matheus, Thiago, sejam bem-vindos. Queria começar pedindo para vocês se apresentarem aí para o público e a gente começa a conversa a partir daí. Obrigado, Glauber, obrigado, Aline, pelo convite. Meu nome é Matheus Dias, eu sou diretor e fundador do Instituto Opus, trabalho com pesquisas eleitorais, diagnóstico há mais de 10 anos e tive a oportunidade de atuar como observador internacional das eleições americanas ano passado. E passo a palavra aí para o Thiago. Sou Thiago Brum, publicitário, tenho 42 anos, atuo em campanhas eleitorais desde os 6 anos de idade, venho de uma família tradicional da política gaúcha, e aí acabei unindo meu dom, minha paixão, que é comunicação, marketing, com a política, e aí tem uma trajetória já longa em eleições municipais e estaduais no Rio Grande do Sul. Tiago, aqui nos bastidores, você começou dizendo para nós que não era necessário, a todos nós profissionais, ao público que assiste, ter qualquer tipo de síndrome de vira-lata em relação às campanhas, né, estrangeiras, em especial as americanas. Explica isso pra gente. Eu chego a me coçar por esse tema, Glauco. Na verdade é o seguinte, a eleição americana ela é muito bem estruturada, é uma eleição riquíssima sobre vários aspectos, bastante intensa, e a gente tem que considerar também que eles têm um poder de mobilização muito grande, porque é uma nação maior do que a nossa, nós já somos uma nação continente, e eles têm uma votação, um voto facultativo. E mesmo assim eles têm índices de participação na eleição que chegam muito próximos aos nossos, sendo que o nosso voto é obrigatório. Quando eu digo que a gente não precisa ter complexo de vira-lata, é porque o marketing político brasileiro é muito criativo, ele é muito intenso e ele tem uma tradição já, não é só no Brasil, ele é tradicionalmente reconhecido mundo afora. Então, o que a gente pode trazer da eleição americana para cá são ensinamentos no que tange a tecnologias, no que tange a mobilização em si, utilização de CRMs, por exemplo, que aqui ainda é uma coisa que a classe política engatinha, mas que lá é um negócio fundamental. Tanto é que a base de dados é uma base pública de dados, não a base que tanto democratas ou republicanos fizeram. Ela acaba sendo pública e aí eles tratam ela como eles querem, né? Acho que essa é uma grande diferença. Só que em termos de criatividade, eu acho que o marketing político brasileiro é muito forte, até porque a gente acaba tendo menos recursos do que eles e precisa se virar com isso, né? E a gente tem uma diversidade muito grande. Então, acho que a gente não precisa, de fato, ter nenhum complexo de vira-lata. Acho que a gente tem, sim, muita coisa para aprender, mas a gente tem muito a ensinar. Matheus, nesse paralelo, né, você foi para lá como observador, fazendo um paralelo com as campanhas aqui do Brasil que você atua. O que você traz de aprendizado, né, desse processo que você foi para lá observar e o que você acha que não cabe para nós? Perfeito. Bom, tem uma diferença muito grande que eu notei tanto nas eleições americanas quanto na eleição argentina, que eu também acompanho como observador internacional, que é o foco muito grande na mensagem. Então, eles delimitam um eixo estratégico da campanha muitos meses antes do processo se iniciar e eles vão na mensagem até o final. As peças são simples, relativamente simples, né, comparadas com as que nós temos aqui no Brasil. Esse senso estético de que tá tudo perfeito, tudo tem que ser maravilhoso, que não pode ter um cabelo fora do lugar. Eu não notei isso, não sei se o Thiago teve esse mesmo sentimento lá, mas eu vi muito foco em mobilização, mensagem, uso de dados e compra de mídia, inclusive para fazer uma campanha de contraste, que aqui em alguns casos pode até ser, de certa forma, uma campanha negativa, sim, mas lá se tem essa campanha de contraste nos veículos oficiais de Quando você fala contraste, você está falando fake news também? Não. Estou falando de desconstrução
das supostas características dos adversários. Então, isso acontece diretamente, frontalmente, em todos os meios de comunicação oficial. Diferente da campanha brasileira, que, por exemplo, você não pode impulsionar o que, entre aspas, aqui, campanha negativa nas redes sociais. Conteúdo contra seu adversário. Conteúdo contra, só pode ser uma campanha propositiva. Sim. Nas duas campanhas que eu acompanhei, isso não existe. Eu estou impulsionando conteúdos de desconstrução da imagem do meu adversário nos meus canais oficiais e em páginas ligadas a esses atores políticos. Sim. Então, isso, para mim, é uma diferença muito grande. Numa linguagem da nossa bolha política, né, o lado B lá existe, só que é A. O lado A não tem restrições. Não tem restrições. É legalizado. É legalizado, é explícito. E aí acho que uma grande diferença, e aí aí o Matheus sabe muito mais do que eu, entende muito mais da matéria do que eu, porque é um pesquisador do tema, mas parte do público. Enquanto o brasileiro, à medida que um candidato começa a bater, ser muito agressivo, né, na mensagem, paralelamente se inicia um processo de vitimização. Então, é quando se perde a mão, quando se passa o fio, como se diz. Acho que eles não têm muito isso. Sim. Sinceramente, acho que eles não têm muito isso. A última semana de campanha na televisão, gente, era um negócio... Uma baixaria. Escorrendo sangue assim, da televisão. E vai pensar assim, eles usam muito a internet. Usam muito a internet. Agora, o mecanismo de campanha deles, engraçado, não é o WhatsApp, né? É SMS. Então, é normal, não é normal, é clássico. Tu olha, vai ver o Donald Trump discursando à Câmara. O cartaz, o banner que está no púlpito, ele é com um telefone para arrebanhar a gente, para abastecer banco de dados, não tem outra mensagem, então eles são muito pragmáticos nisso. E aí quando tu vai para a TV, aí sim, Matheus, aí aí Hollywood entra em ação, mas aí a coisa esquenta, a coisa fica mais produzida e tal. Mas o que eu notei também é que, de certa forma, como bons capitalistas que são, como inventores desse negócio todo, até mesmo o processo eleitoral é monetizado lá. Souvenirs, as campanhas vendem coisas, manifestações espontâneas, de materiais espontâneos. Eu cansei de ver outdoors que nitidamente eles não eram, tu via que eles não eram da campanha. Uma coisa meio que aconteceu com o Bolsonaro em 2018. Exatamente. Assim, o pessoal se mobilizando. O agro ali se mobilizou e colocou. E a doação lá é muito cultural também, né? Tem isso, né? É uma coisa. Sabe que lá tem fundo público, mas se tu faz a opção pelo fundo público para fazer a campanha, tu não pode receber a doação. Então é diferente o sistema, né? Existem outras candidaturas também, porque a gente está acostumado a ver republicanos e democratas. E tem candidaturas, enfim, menores, que também têm a sua representatividade, mas algumas acabam optando por fundo público porque realmente não conseguem angariar fundos, né? Agora, vocês estiveram lá, né, presencialmente, numa eleição absolutamente polarizada, com um atentado no meio, né? Então, com nuances assim dramáticas. Conta alguma história do que vocês viram lá, dessa temperatura, desse sentimento lá de viver isso aí na pele. Como é que foi? Bom, vai, filho, que eu tenho. Tudo lá nos Estados Unidos é muito espetacularizado. Sim. Então, o tempo todo você vê, que eles chamam lá motorcades, né? Que é aqueles comboios policiais com sirene, com moto, com tudo, helicóptero sobe e desce. Por causa do atentado, teve muita revista, segurança, sniper, vindo à prova de balas. Lá é um país que tem um histórico de atentados a presidentes, né? Então teve contra o Trump, mas também teve talvez maior ícone ali, que é o Lincoln, que foi de fato assassinado, mas já ocorreram outras tentativas também. Então isso é um sentimento muito latente lá, né? Desse estado quase que de guerra civil o tempo todo. Sim. Eu peguei dois comícios, né? Um do Trump em Lancaster, Pensilvânia, num hangar, uma cidadezinha pequena. A gente transitou umas 2 horas e meia, a gente estava em Arlington, daí foi para lá. Na chegada, sistema
fortíssimo de segurança. Foi feito num hangar porque ele já estava, eu não sei se era o segundo ou terceiro já comício dele naquele dia. Ele chegou perto do meio-dia. O céu era riscado de jatos. Serviço secreto, o staff dele, muitos jatos. Sim. Para entrar tu não podia, aí tu ia entrando como se fosse uma revista de um grande evento, assim, mas muito forte. E aí tu ia vendo cadeiras, isqueiros, tudo. Não podia entrar com absolutamente nada que pudesse oferecer algum risco, enfim. E quando eu entrei, aí falo do começo do Trump, fiquei mais impactado com isso, porque era de manhã, era cedo, era domingo. Cara, tu vai entrando assim, o meu domingo de manhã é tranquilo, né? Uhum. Aí tava aquela coisa silenciosa, aí a primeira revista, tu passa, detector de metal, quando tu vê, daí tem um hangar, tá o comício montado. E aquela cena clássica que parece que é muito exatamente, o óleo Sniper para todos lá. Sniper em cima. Vários, em vários pontos. E aí tu começa a observar assim, e aí tu vê tem muitos, né? Eles estão posicionados em todos os lugares. E sem falar que tem o calor humano e tal, mas eles ficam literalmente blindados, porque eles criam uma bolha ali, à prova de balas, aqueles vidros à prova de balas, sei lá, 15, 20 centímetros de largura. E o Trump até brincava, saía, botava a cara pra fora, assim, ele tava... Ele tava à vontade. Ele tava à vontade. Olha só, a produção só pediu pra gente falar um pouquinho mais alto, porque a gente tá aqui, vocês estão percebendo que a gente tá aqui no meio do evento, é bastidor mesmo. Então, né, tem pessoas conversando, vamos todos nós falar um pouquinho mais alto. Eu achei que eu não fosse preciso, porque eu já falo alto. Mas é pra eu falar mais alto, gente? Eu também? Tá bom agora? Tá bom, então vamos só falar um pouquinho mais alto. Eu queria tirar uma dúvida, na verdade é uma curiosidade. A gente sabe que o processo eleitoral americano é diferente do processo brasileiro, mas ainda assim existem algumas semelhanças. E aí a gente estava acompanhando ali já na reta final, pesquisas, indicando ali, né, como poderia ser o resultado. E de fato, quando o resultado veio, houve uma surpresa, entre aspas, por parte ali da imprensa, porque a votação foi bem diferente do que havia sido previsto. Como é que vocês entenderam isso? Como é que a gente pode fazer um paralelo aqui com o Brasil também, com essa questão da credibilidade dos institutos de pesquisa? Como é que vocês acham? A gente consegue fazer esse paralelo lá e cá? Bom, deixa eu puxar a sardinha, porque agora tá então, pesquisa, eu tô sabendo que é, né, a pauta do Matheus, então... Bom, o sistema americano, ele é bem diferente do nosso sistema. Lá não ganha o mais votado. Lá ganha o partido, o candidato que tem o maior número de delegados. Que junta mais delegados. Junta mais delegados. E aí, como que é esse cálculo dos delegados? Eu tenho um estado que eu chamo de swing states, são estados que ora votam republicanos, ora votam democratas, e tem um grande número de delegados. Os delegados são o somatório de deputados e senadores daquele estado. Então, estados pequenos vão ter 3 delegados, estados grandes vão ter 50, 60, 70 delegados dentro desse colégio eleitoral. Perfeito. E qual que é o ponto dessa disputa americana? Se eu estou na Pensilvânia e eu ganho com 50,1% dos votos, eu vou pegar todos os delegados da Pensilvânia. Se eu ganho em Nova York com 80% dos votos, eu vou pegar todos os delegados do estado de Nova York. 50 mais 1 já te dá a vitória. Te dá a vitória. Perfeito. Em todos que a gente chama de swing states, né, esses estados pêndulos, a votação foi próxima de Trump e Kamala. Só que o Trump ganhou em todos esses estados decisivos. E aí, quando a gente vai para o colégio eleitoral, que é quem realmente elege o presidente, a diferença foi muito gritante. Mas quando você olha no voto popular, perfeito, a diferença já não é tão grande assim. Inclusive, o Donald Trump foi um dos únicos presidentes republicanos em muito tempo que, de fato, ganhou no voto popular e não só no colégio eleitoral. É difícil, é complicado da gente, como brasileiro, assimilar, mas a gente tem que entender que isso foi feito num contexto que não existia telégrafo, não existia um sistema de correios confiável, não existia internet, não existia nada disso. Então as pessoas tinham que viajar. Então você está lá no Texas,
Você tinha que fazer eleição no Texas, você tinha que mandar os seus delegados para votar no colégio eleitoral. Sim. É estranho para a gente hoje, mas no contexto no qual o colégio eleitoral foi instituído, fazia sentido. Acabou virando tradição, hoje é muito difícil de mudar. Deixa eu botar uma pimentinha aqui em relação à urna eletrônica. Como é que é essa coisa de repente, você ir nos Estados Unidos, né, uma nação tecnológica, e você não ter esse acompanhamento tecnológico no processo de votação? Depende. Você quer... Não, vai lá? Desculpa, mas é porque... Eu não sei se você foi na urna em Washington. Não fui em Washington, fui em Harrisburg. Então, possivelmente é diferente, né? Porque cada estado lá tem um sistema de votação... Exato, tem autonomia, não é exatamente igual. Perfeito. Bom, eu vou falar do meu, depois você fala da Pensilvânia, que possivelmente foi um pouco diferente. Mas em Washington, D.C., o voto ele é contabilizado de forma eletrônica, mas depositado em papel. Então, vou pegar a minha cédula, vou fazer igual no Enem lá, que tem as bolinhas, tem que preencher não pode ser X, não, tem que preencher tudo ali. E aí você coloca esse voto dentro de uma urna eletrônica, a urna eletrônica faz a leitura e fica armazenado lá. Tá? Já na Pensilvânia, pelo menos Harrisburg, era a apostila mesmo. E é uma coisa que acho que é importante trazer, que eles não votam simplesmente para presidente e os demais cargos, eles votam legislação municipal, legislação regional, estadual e federal. Eles aproveitam, é quase que um plebiscito, né? Uau! Pega tudo que está na gaveta e bota junto. Eu acompanhei a reeleição do Obama também. Só que daí eu estava na Flórida. Eu fiquei 4 horas, meu amigo americano, meu hospedeiro lá, foi votar e eu fui acompanhar. A gente ficou 4h30 na fila para votar, porque era muita coisa. Tinha legislação para definir onde os cachorros podiam ir ou não na cidade. Então, é diferente o sistema. E para esses outros temas também existe campanha, como houve do desarmamento aqui, que tinha um conjunto de pessoas defendendo pró e outras contra? É claro que tem, mas daí do jeito deles. E sim, claro, né, suas causas menores, né, mas é óbvio que tem. Sim. Né, mas não é uma coisa tão... Nos Estados Unidos tem muito a figura do advocacy, exatamente, que é você defender um tema que você acredita, você coloca dinheiro, faz campanha. Lobby. Não, é advocacy mesmo, defender a opinião pública os seus pontos. Sim. É legal lá, é legalizado e é bem visto pela sociedade. Sim. Eles têm essa questão cívica muito latente na sociedade, ou seja, de participação. Você vota para conselheiro tutelar, aqui no Brasil também, mas você vota para juiz, para defensor público, para, sei lá, presidente da associação de bairro. É um exemplo aqui, mas você tem 1 milhão de coisas que você vai dar a sua opinião ali. Sim. E eu acho que talvez isso ajuda a reforçar esse discurso americano de que eles são entre aspas, a maior democracia do mundo. Muita participação. Eu trouxe alguns materiais de lá e eu peguei uma colinha, que seria a nossa colinha, dos republicanos e outros democratas na Pensilvânia. É um A4, frente e verso, letra de bula, assim, muita informação, muita coisa. É diferente, é muito diferente. Queria fazer um ponto só que tu perguntaste antes, fez uma provocação na questão das pesquisas. As pesquisas davam sim empate técnico e boa parte delas tinha uma ressalva muito grande, que eleitores trumpistas não estavam declarando voto. Olha só. Então é porque eles já tiveram esse problema na outra eleição. Sim. E aqui no Brasil acontece algo semelhante também, né? Exatamente. Então, aí o problema com o Matheus... Eles se negavam a responder a pergunta? Exatamente. Eles estavam sentindo que tinha um voto velado ali e que eles não falavam. O que se discutir aqui, fazendo um paralelo com o Brasil, é que, em razão do descrédito dos institutos de pesquisa, né, os eleitores que já se definiam à época, por exemplo, para o Bolsonaro, sabiam que era uma pesquisa para instituto tal de pesquisa e ele tinha o descrédito daquele eleitor, então ele se recusava a responder a resposta e acabava ali, né? Mas isso não é uma coisa que acontece só no Brasil ou só nos Estados Unidos. Isso acontece também no Reino Unido. Então, historicamente, o resultado de pesquisas com a votação
conservadora é um pouco menor do que da urna, porque ali na solidão da urna, o eleitor, só ele e Deus, ele vai muito na questão sentimental. E às vezes, posicionamentos de mais extrema-direita ou extrema-esquerda não são tão socialmente aceitos. Então ele fica represando aquele sentimento. Ele de fato fala para o pesquisador que ele vai votar no candidato do centro. Mas ele está represando aquele sentimento, está represando. E aí chega na urna e ele fala assim, quer saber, não vou votar no de centro, não. Eu sou de extrema-direita, eu sou de extrema-esquerda. Ali manifesta. Isso, naquela solidão da urna, ele manifesta o voto. E as pesquisas de opinião pública, elas não são só para prever a intenção de voto. A gente quer entender também o que move esse eleitor, a gente quer entender nível de conhecimento, de rejeição, de temas. Sim. Então, o que muitas vezes sai na mídia é uma pequena fração daquele que é realmente o trabalho de profissionais de pesquisa, de institutos de pesquisa. Do que vocês estão medindo, né? Avaliando. Subsidiar a estratégia. Sim. Isso aqui no Brasil, mas também nos Estados Unidos, na Europa, em todas as grandes democracias do mundo. E é um tema super polêmico, né? Porque a pesquisa eleitoral é para quem sabe ler. Sim. E ela é um retrato momentâneo, então tu não pode olhar simplesmente um número e achar que aquilo é a verdade absoluta, não, tem todo um contexto daquela própria pesquisa e tem um histórico, né? Então é diferente. Não dá para simplificar, né? Acho injusto assim, quando Matheus, Thiago, o nosso tempo acabou, mas queria parabenizá-los pela participação aí no Reboot e agradecer a presença de vocês aqui no nosso podcast Resenha Reboot Mentoria Eleitoral. E já fica o convite para uma próxima edição, para que a gente tenha mais tempo de conversar. De fato, a gente está numa versão pocket mesmo. É um assunto que rende bastante, então a gente teria muito aí mais para conversar, mas a gente vai ter que encerrar por aqui, agradecendo e pedindo para que vocês deixem aí as redes de vocês, né? Para quem tiver interesse aí em consumir o conteúdo, por favor. Também eu que agradeço a oportunidade, Glauco, Aline. Valeu a parceria, Matheus. Meu Instagram, Thiago M. Brum. Brum é BRUM, meu Thiago não tem H. Lá tem uma série de conteúdos que eventualmente eu posto. Não sou um cara também tão frequente assim, tão assíduo assim na produção de conteúdo. Tem mais como um depositório de portfólio de campanhas lá. Legal. Guardo vocês. Obrigado aí pela oportunidade. Obrigado pelo convite por estar aqui. Meu Instagram é Mateus Dias, com TH. O TH é mais bonito, tá? Não quero criar polêmica desnecessária aqui, mas eu vou fazer uma campanha de advocacy para que todos os T's tenham um H depois. Tá segregando, todo Mateus é Mateus. Mas é @Mateus Dias, para quem quiser seguir também, Instituto Opus, Opus Pesquisa, desculpa, fiz uma @Opus Pesquisa. A gente está sempre publicando ali alguns estudos relevantes de votação, de pesquisas que nós fizemos, então quem quiser seguir, vai ser um prazer conversar com vocês. Obrigada a quem nos assistiu. Lembrando que o nosso @ é Mentoria Eleitoral, nos segue lá no Instagram e não esquece de ativar as notificações para saber do nosso próximo episódio. Até a próxima. Até a próxima.